Nós vamos então agora para o Contando a Minha História. Mas é claro, o Ronei vai soltar a vinhetinha e a gente volta para contar a história do Mondonato. Vai, Ronei, capricha, aperta o play aí. Agora, na hora da bênção, contando a minha história. Chique no último! Vamos lá então contar a história do querido Mondonato. Quero lembrar você que quer mandar a sua história aqui pra gente, para que seja lido no canal, nas lives. Anota o nosso e-mail aí, que é o contato@horadabenção.com.br, sem acento, tudo junto, contato@horadabenção.com.br. Bora lá, vamos contar a história do Mondonato. Olá, queridos irmãos e irmãs da Hora da Bênção. Eu me chamo Donato e moro em Porto Velho, no estado de Rondônia. Sei que muita gente nem sabe onde fica, porque eu também não sabia até vir conhecer aqui a trabalho. Acabei ficando e já fazem 27 anos que moro aqui. Eu sou de São Paulo, capital, na Zona Sul, Vila Mariana. E a empresa em que trabalhava me enviou para cá e Deus preparou de fixar residência aqui junto com a minha família. Agora imaginem vocês, morar em São Paulo e depois vir para o interior do Brasil, com uma cultura totalmente diferente. Estava acostumado com shopping, com hipermercado, trânsito, metrô, cinema, etc. Foi uma mudança muito grande para mim e para minha família. Posso imaginar, irmão Donato. E os meus dois filhos, que ainda eram adolescentes, um com 14 e outro com 17 anos. Sofreram muito deixando para trás amigos, escola e tudo mais. Mas, irmãos, as nossas vidas são dirigidas por Deus. O Senhor sabe exatamente o que fazer com cada um de nós. A princípio, eu vim pelo trabalho e pela condição de vida melhor para minha família. Levaram alguns anos até que todos nós conseguíssemos nos acostumar com toda essa novidade. Eu e minha casa servimos a Deus na CCB. Eu sou músico, meus filhos também são músicos e as minhas noras e esposas são organistas. Olha só, música e organista aí na casa, hein? Coisa linda. Quando estamos juntos é sempre uma festa, posso imaginar. Precisa me chamar para ir aí, irmão Donato, com a minha sanfona para nós tocar uns hinos junto aí. Irmãos, eu não sou supersticioso, mas quero contar a vocês algo intrigante que nos aconteceu aqui quando já fazia uns 6 anos que nós morávamos aqui nessa cidade. Eu me lembro de estar congregando uma noite e Deus mandava a palavra dizendo que tinha alguém que seria testado, que seria provado, mas que não ficasse preocupado, porque Deus estaria sempre junto como sempre esteve. Eu logo pensei no trabalho ou numa enfermidade. Na hora, a gente pensa de tudo e torce para que não seja com a gente, na verdade. É verdade mesmo. Não passou muito tempo, irmãos. Eu estava no serviço e minha esposa me ligou me dizendo que tinha uma cobra no quintal da nossa casa. Até aí, não achei muito estranho, porque moramos numa chácara, é mais ou menos normal. Muito embora nunca tivesse acontecido. Esperei a hora do almoço e fui para casa. Chegando lá, era uma cascavel, razoavelmente grande. Fiquei com dó de matar, chamei os bombeiros, que não demoraram muito, e levaram o animal embora em segurança, nos deixando também em segurança. Jó, irmão Donato, fez certinho. 2 dias depois, minha esposa me liga novamente, desesperada, dizendo que haviam 3 cobras no quintal de casa. Eu fiz a mesma coisa da vez anterior, chamando os bombeiros. Irmãos, assim começou uma das maiores provas que eu me lembro de ter passado na minha vida. Às vezes, à noite tinha tanta cobra no quintal de casa que a gente não conseguia dormir com o barulho dos guizos. Sabe aquela cobra que elas fazem, aquele negócio feio? Era simplesmente aterrorizante. Deus me perdoe, mas parecia uma coisa demoníaca. Ele põe aqui, Santo Deus. Às vezes, Deus permite de acontecerem coisas em nossas vidas que nós não entendemos na hora. Mas creio de todo o coração que tudo tem um propósito. Eu também, meu Donato. Mas que coisa difícil. Precisava ser esse o propósito, né? Encher a sua casa de cobra, misericórdia. Essa prova durou bastante tempo, irmãos. Acredito que uns 2 meses ou mais. Eu digo bastante tempo porque imagina por 2 meses a sua casa infestada de cobra cascavel. É tempo demais, irmão. Se fosse 2 minutos para mim, já era tempo demais. E o perigo que isso representava. Achamos muitas dentro de casa, embaixo da cama, nos armários, em todo tipo de lugar.
A Defesa Civil vinha em nossa casa, os bombeiros levavam as cobras e no dia seguinte tinha outro tanto lá. Os vizinhos chamavam nossa casa de a casa das cobras dos crentes. Sempre assim, né? Em nenhum lugar tinha cobra, só na nossa casa. Acredita? Acredito, irmão Donato. Bom, uma sexta-feira nós fomos congregar, passando praticamente no meio das cobras para entrar no nosso carro. Cheguei na igreja tão arrasado que perguntei para Deus por que Ele estava fazendo aquilo comigo. O que eu ou alguém de casa tínhamos feito para estarmos passando toda essa provação? Deus nos tinha nos enviado para aquele lugar para morrer picado de cobra? Quando chega na hora da palavra, levanta um irmãozinho bem simples, que na verdade nem ler não sabia. Outro irmão teve que ler as escrituras para ele. Ele atendia umas reuniões de enfermos ali naquela localidade, pelo que fiquei sabendo. Aí eu já pensei, meu Deus, eu nessa prova e esse irmão ainda vai me levantar com a palavra? Era só o que me faltava. Irmãos, Deus sabe como nos ensinar. Às vezes nossos corações estão endurecidos e passamos dificuldade por falta de humildade. Naquela noite eu aprendi isso. Na pregação da palavra, Deus tomou aquele irmão de uma forma tão maravilhosa que eu me espantei. Ele pregava assim: irmão, você está tão provado, tão triste, que até o pregador você queria escolher para essa noite. Mas saiba que essa obra ainda é de Deus. E o Senhor move as coisas como Ele quer e não como você quer. Ainda levou uma chapuletada. Deus tem ouvido bem de perto as tuas orações e as suas lamentações. Como Ele te prometeu, está bem perto de você e da sua casa. Lembra bem, não haverá morte na sua casa. Essa prova é para a glória do nome do Senhor Jesus na tua vida. O Senhor dá ordem ao sol, à lua, ao mar, às estrelas, até para as cobras Deus dá ordem, irmão. Fiquei tão assustado com a clareza que Deus estava falando comigo que eu mal podia acreditar. E outra, eu estava longe da minha casa, numa cidade vizinha. Não tinha como o irmão saber o que nós estávamos passando. Era Deus. Terminado o culto, fomos embora para casa. Minha esposa estava maravilhada com a palavra. E eu também, claro, um tanto quanto envergonhado por ter pensado daquele jeito do irmãozinho. Chegamos em casa e lá estavam nossas visitas, as cobras, nos esperando. Muitas, irmãos. Elas se embolavam umas nas outras. Logo que amanheceu o dia, aquele barulho de guiso permanecia. E nós com muito medo de ter alguma cobra dentro da nossa casa, como já tinha acontecido algumas vezes. Minha esposa abriu uma fresta da janela da sala e do nada Deus tomou ela em línguas espirituais. Ela falava e apontava para as cobras. Santo Deus! Ele conta aqui, ainda me arrepio de contar. O barulho foi tamanho que os nossos vizinhos saíram na rua para ver o que era aquilo. Acreditem, enquanto ela falava e apontava para as cobras, elas iam saindo do nosso quintal, aleluia, e entrando num mato em frente de casa. Muitas delas morreram ali mesmo, diante dos nossos olhos. Todos, numa só voz, quando chegou o bombeiro e a polícia, disseram: é Deus na vida de vocês. Através dessa obra que Deus nos fez, limpando a nossa casa, nunca mais apareceu cobra aqui. A nossa vizinhança ao redor da nossa casa se converteu ao Senhor Jesus. Nas mais diversas igrejas, inclusive na CCB também. E eu estou aqui contando para a Irmandade que Deus tem poder nas nossas vidas. Glória a Deus. Que Deus abençoe muito vocês. Deus seja louvado. Amém.